vamos iniciar esse novo tema do nosso curso. Vamos falar sobre a encarnação. Então, a nossa proposta nessa aula é colocar didaticamente a encarnação como um processo pelo qual todos nós passamos ao encarnar. Nós vamos ver que esse processo ele é diferente conforme a evolução do espírito, e os espíritos ensinam que não existem, a rigor, duas encarnações iguais. Porém, existem alguns parâmetros, alguns eventos, alguns fenômenos que de alguma forma se dão para todos os espíritos encarnantes. Então a gente vai estudar esse processo encarnatório nas suas etapas e depois, numa segunda parte do assunto, nós vamos fazer um estudo de caso. Nós vamos estudar o caso da encarnação de Segismundo, que nós encontramos lá no livro Missionários da Luz, onde André Luiz nos apresenta uma encarnação padrão para espíritos de mediana evolução, que acredito que a gente possa até considerar que seja o nosso caso, né? A gente não é espírito primitivo, espírito muito pouco evoluído, também não somos espíritos altamente evoluídos, nós talvez possamos nos considerar espíritos de mediana evolução. Então, aquele estudo de caso ele é interessante porque ele vai falar realmente de encarnações que se assemelham às nossas. Então, a primeira colocação que eu gostaria de fazer é que a encarnação ela não é um evento pontual, ela não é algo que ocorre num momento, né? Existe a concepção, existiu a encarnação, ou quando a mãe dá a luz, ocorre a encarnação. Não. A encarnação é um processo de múltiplas etapas que começa muito antes, inclusive, da própria fecundação do óvulo materno, né? E não termina com o nascimento do espírito encarnado, né? Quando a mãe dá a luz, não é aí que se conclui a encarnação. Aprendemos com os espíritos, especialmente com Emmanuel, que a encarnação, o processo encarnatório se prolonga para os primeiros 7 anos, pelo menos, da vida da criança. Então, ele não se inicia, ele inicia-se antes da concepção e ele é concluído após o nascimento. Então, ele é um processo, tá? Mais ou menos amplo, pelo qual nós passamos, e entender que isso é um processo é extremamente importante, porque a gente vai conseguir entender a complexidade do processo encarnatório, o sem número de fenômenos envolvidos nesse processo, e vamos entender as múltiplas etapas incluídas nisso. Eu fiz aqui uma sequência didática dessa aula, né? Então é um roteirinho praticamente de aula, onde nós vamos falar inicialmente sobre a definição. O que é a encarnação? Né? É preciso saber definir bem o fenômeno que a gente vai estudar. Qual a finalidade dela? Né? Por que o espírito precisa encarnar? Qual a necessidade? Ele precisa encarnar? Se precisa, precisa por quê? Falar um pouco sobre as 4 etapas principais desse processo, como nós denominamos, encarnatório. Existe um processo inicial que se dá inicialmente pela aproximação vibratória do espírito futuramente reencarnante, aproximação da mãe, do pai ou de ambos. Depois existe um fenômeno de ligação do espírito ao corpo, e aí a gente vai ver como foi importante a gente ter estudado perispírito, né? Porque ele desempenha um papel fundamental. Depois nós vamos ver um pouquinho
sob outros processos envolvidos na encarnação, o progresso da encarnação, melhor dizendo, e a consolidação do processo encarnatório nos primeiros anos da infância. Vamos falar também sobre planejamento encarnatório, né? Será que a gente encarna, nos é imposto um tipo de vida, um gênero de vida, ou será que a gente participa de alguma forma da escolha das provas? Será que a gente dá algum palpite, ajuda, conversa com os espíritos responsáveis por isso? E como que isso se dá para os espíritos inferiores, para os espíritos mediana evolução e para os espíritos superiores? É diferente para essas três categorias. A escolha das provas, né? O que determina a escolha das provas? Se a gente faz isso sozinho, se a gente faz isso com ajuda. Vamos falar um pouco sobre as faculdades morais e intelectuais do espírito encarnado. Será que isso tem a ver com hereditariedade, com genética? O que é que determina o modo de ser de um espírito encarnado? Qual a influência do corpo na sua moralidade, na sua intelectualidade? O corpo limita algumas coisas, facilita a expressão de algumas habilidades. Qual a função do corpo carnal para o espírito encarnado? Vamos aqui usando um termo literal que Kardec usa. Vamos tecer alguns comentários sobre idiotismo e loucura. São principalmente o termo idiotismo, né? Os dois são termos da época, mas são termos assim até um pouco pesados, um pouco agressivos, que hoje a gente não utilizaria, mas eu optei por utilizar exatamente a linguagem da época da codificação. Vamos falar também sobre um fenômeno importante no processo encarnatório, que é o esquecimento do passado. Todos nós passamos por isso, né? A gente não se lembra como foi nossa última encarnação, a penúltima, a antepenúltima. Então, existe esse processo de esquecimento, existe um motivo para isso, né? E a gente vai ver. E indícios de encarnações anteriores que nós possamos acessar. Às vezes a gente não se lembra, claro, a gente não se lembra quem fomos, as pessoas às vezes têm uma curiosidade muito grande em relação a isso. Mas será que existe alguma forma de nós termos acesso a esse conteúdo? Será que tem algo em nós que demonstre, de alguma maneira, qual terá sido o tipo de encarnação que nós temos tido, pelo menos as mais recentes? Então, esse é o nosso programa da aula de hoje, né? É o nosso roteirinho. Desde a definição até o esquecimento do passado e os indícios de encarnações anteriores. Vamos à primeira definição de encarnação. Encarnação é o processo de união do espírito a um corpo que se forma. Essa definição ela é bem abrangente, bem simples de alguma forma, mas dá conta de definir exatamente o que é a encarnação, defini-la como um processo de união do espírito a um corpo que se forma, um corpo físico, um corpo de matéria densa, digamos assim, um corpo chamado corpo carnal, né? Por isso o nome encarnação. Vamos a uma definição encontrada no Evangelho segundo o Espiritismo, segundo o qual a reencarnação, na verdade, é encarnar novamente, tá? Encarnação e reencarnação aqui, nesta aula,
nós podemos até utilizar como sinônimos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Essa definição, diferente da anterior, nada tem de simples. Ela é altamente específica. Então, ela fala da volta da alma, do espírito à vida corpórea. Volta essa que nós já fizemos inúmeras vezes, né? Porque temos um processo de vida que se dá em etapas, em fases. E durante algumas décadas nós ficamos aqui na condição de encarnados, desencarnamos, ficamos um período na condição de desencarnados, voltamos à carne, ficamos mais um período, voltamos ao mundo espiritual, ficamos mais um período e vamos voltando, e vamos voltando, e vamos voltando. Então, nós já tivemos um sem número de encarnações na Terra. E encarnar é voltar a um corpo de carne, mas é voltar à vida corpórea, mas em outro corpo, diferente do que já utilizamos anteriormente, especialmente formado para ele, espírito encarnante, e que nada tem em comum com o antigo. É importante a gente saber disso, porque principalmente esta palavra, em outro corpo, especialmente formado para ele, o espírito encarnante. Não ocorre um fenômeno assim. Vamos imaginar que a mulher engravida, o espírito se aproxima, vê que tem um corpo se formando e toma posse daquele corpo. Não é assim que acontece a reencarnação. Aquele corpo que está se formando, a gente vai ver bem no estudo de caso da segunda aula sobre esse tema, que é a reencarnação de Sigismundo. Aquele corpo que está se formando no ventre materno é um corpo formado especialmente para aquele espírito encarnante. Ele não serve para um outro, porque a carga genética que ele tem, o óvulo, o espermatozoide que foram utilizados ali, foram especificamente selecionados, a gente vai aprender isso, de maneira a eles terem exatamente o material genético e as predisposições para gerar um corpo que traga as oportunidades evolutivas que o espírito precisa. Vou dar um exemplo. Vamos supor que um espírito precisaria vir reencarnar com um probleminha no fígado, né? Vamos supor que ele tem um vício a vencer. Vamos supor que ele seja alcoólatra. E ele já tentou em várias encarnações se livrar desse vício, não conseguiu. Um espírito evoluído, ele é livre de qualquer vício, de qualquer paixão, de qualquer coisa que o escravize, né? Então, para continuar evoluindo, ele tem que se livrar, por exemplo, do álcool. Mas ele não conseguiu até então. A providência divina, dentro de suas leis, dentro dos processos que a gente vai estudar, pode propor para o espírito encarnante que ele venha com um corpo que traga alguma lesãozinha no fígado, algum probleminha, alguma enzima, alguma dificuldade de funcionamento, de maneira que ele vem com esse problema hepático e ele não pode, nem que ele quisesse, tomar nenhuma gota de álcool, porque ele passa mal, não pode comer várias coisas, porque ele fica, às vezes coloca até em risco a própria vida, tá? Então, aquela era uma necessidade evolutiva do espírito que o corpo está auxiliando, ele está auxiliando a vencer por meio de uma deficiência. Então, vem aquela doença na forma de uma doença congênita. E aí ele passa uma vida, vamos imaginar assim,
sem beber. Fica longe desse vício, quebra-se aí um condicionamento mental. E aí alguém pode falar assim, ah, mas ele ficou sem beber não é porque ele teve uma evolução, porque ele se libertou do problema, é que o corpo não deixava. Sim, o corpo não deixava, mas com isso ele teve um distanciamento desse vício, a ponto de futuramente poder voltar com um corpo saudável, tendo vencido essa dificuldade, e aí sim escolher não beber porque não quer. Então, às vezes, as nossas doencinhas representam para nós uma espécie de correção, uma espécie de auxílio para a evolução espiritual. Vou dar um outro exemplo, que a gente ouviu certa vez de um médico endocrinologista da Associação Médico Espírita do Paraná, Dr. Júpiter Vilós. Ele dizia numa das palestras que a gente ouviu, eu ouvi isso mais uma vez dele, que, por exemplo, um espírito totalmente indisciplinado muitas vezes encarna e acaba utilizando para isso, para aquela encarnação, um corpo que tem uma predisposição a desenvolver diabetes, diabetes mellitus. Eu não sei, talvez alguém aqui seja diabético, hoje convive com alguém que tem diabetes. Não tem, talvez, doença, tem algumas, mas mais disciplinadora do que o diabetes, né? A pessoa tem que comer aquele tipo de alimento específico, tem que evitar carboidratos, açúcares, tem que dominar a vontade, né? Porque ela não pode comer porque passa mal. Tem os medicamentos que se utiliza, tem aqueles que utilizam a insulina. Então, a pessoa tem que ter uma vida regrada, de preferência fazer exercícios físicos, fazer uma série de coisas que ajudem a ter uma qualidade de vida e manter equilibrado aquele nível de glicose no sangue. Com isso, mesmo que ela não quisesse, ela acaba tendo que ter uma vida mais disciplinada, mais regrada. E isso acaba sendo incorporado como uma rotina para o espírito, né? E assim por diante. O nosso corpo é um auxiliar das necessidades evolutivas do espírito encarnado. Então, por isso que longe, né, da gente às vezes maldizer um problema que a gente tem, é claro, se a gente tem um problema, doença, a gente procura meios que a medicina nos dá de atenuar aquilo. Porém, é importante nós sabermos que aquilo tem uma razão de ser, tem um motivo, né, que está relacionado à posição evolutiva do espírito. Isso daria para a gente falar uma palestra inteira só disso, né? Vamos em frente mais um pouquinho. Por que que o espírito precisa encarnar? Qual que é a finalidade? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. Então, Deus assim estabeleceu, né, através de suas leis, que para que o espírito evolua e chegue aos graus superiores da perfeição possível, ele tem que encarnar continuamente. E para chegar a lá, né, nessa perfeição possível de ser atingida, os espíritos, nós aqui encarnados, vamos sofrendo todas as vicissitudes, todas as dificuldades da vida corpórea, todos os desafios existenciais, todos os problemas que surgem, que na verdade são experiências que nos tornam mais aptos intelectualmente, emocionalmente, né, para resolvê-los. Com isso a gente vai crescendo. Se nós não tivéssemos as vicissitudes, os desafios encarnatórios, certamente nós não evoluiríamos, né? Se a vida fosse um mar de rosas, se a gente não tivesse que lutar pelo sustento diário, se a gente não tivesse que fazer nada por nós mesmos,
a gente não aprenderia tanta coisa como a gente aprende, a gente não evoluiria como a gente evolui. Então, nas vicissitudes da existência é que estão as nossas dificuldades e, consequentemente, está aí o nosso crescimento. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Né? Todos nós temos um papel na obra da criação, todos nós temos, eu não diria uma missão, mas um trabalho a executar. Nós somos criaturas, nós pertencemos à natureza e todos nós temos alguma coisa importante a realizar. Não importa em que posição nos encontremos, socialmente, intelectualmente ou na família, nenhum de nós, né, é alguém assim sem valor, é alguém que está aqui a passeio desnecessariamente. Às vezes a gente acha isso. Quando a gente está meio deprimido, quando a gente está meio para baixo, a gente está com uma autoestima rebaixada, a gente acha que a gente atrapalha, a gente é um peso morto, a gente está aqui só fazendo hora, que se a gente estiver aqui ou não tiver, talvez até seja melhor, né? Não que eu ache isso, mas eu conheço pessoas que em momentos de depressão acham isso. Então, veja, todos temos a nossa parte na obra da criação. E nós somos importantes, todos nós, na posição em que nos situamos. E é para executar, né, a sua parte na obra da criação que o espírito toma um aparelho, esse corpo nosso, em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Quais são as ordens de Deus? A gente precisa saber, né? Se a gente precisa cumprir. Será que Deus nos dá ordens? E como é que a gente faz para ouvir essas ordens, né? As ordens de Deus, vamos entender aí como a vontade de Deus, que nada mais é do que as leis divinas que estão estabelecidas, que regem a natureza, que regem o mundo material, o mundo moral, e que atuam sobre nós indistintamente. Uma delas, por exemplo, é a lei de causa e efeito, né? E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Então, uma resposta bem longa até, nos falando da finalidade da encarnação. Em outras palavras, é para que a gente realize as nossas experiências aqui na Terra, e as nossas experiências nos trazem aprendizados, e com esses aprendizados nós crescemos, nós evoluímos, de forma que é sempre esperado que nós cheguemos aqui à Terra na condição de encarnantes com muita coisa para aprender e, pelo fenômeno da desencarnação, a gente chegue ao mundo espiritual tendo aprendido bastante coisa. Que coisas, Cláudia? Matemática, português, geografia, filosofia? Isso também, mas principalmente que a gente leve aprendizados morais, construções. O que são construções, Cláudia? Aprendizados morais. O que é o crescimento? O que é a evolução espiritual que a gente pode adquirir no prazo de uma vida? Um pouco mais de paciência, por exemplo. Uma dose mínima de capacidade de perdoar, que seja, porque a gente não tem, né? Às vezes não quer ter, né? Não se preocupa com isso. Um pouco mais de amor, um pouco mais de compreensão, um pouco mais de tolerância para com as pessoas e seus atos. É disso que se fala quando a gente fala em conquistas espirituais, em aprendizados espirituais que promovam a nossa evolução. É nos tornarmos mais humanos, mais mansos, mais amorosos, mais humildes, né? Mais um pouco de todas essas virtudes evangélicas que nós encontramos nos ensinamentos de Jesus. E vamos ver um pouco sobre a necessidade de encarnar. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de avançar. Todos devem elevar-se, pois esse é o destino de todos.
O espírito ele até pode adiar um pouco a sua volta à Terra, ele até pode ir protelando um pouco a sua volta à encarnação, mas há um momento em que ele sente necessidade de seguir adiante, de resolver algumas pendências, de acertar algumas questões, de voltar à Terra, ao palco da encarnação, junto com outros espíritos que já tenham vivido com ele, para resolver, às vezes, antigas pendências. Então, ele sente, e às vezes ele solicita, dependendo da sua evolução, a possibilidade de encarnar para que ele possa seguir adiante na sua elevação. Existe um livro de André Luiz, eu acho que é o Ação e Reação, agora não estou certa, em que existe ali um missionário, um trabalhador do mundo espiritual que já tinha uma certa evolução, que já era um coordenador de uma instituição que dava acolhimento, auxílio a espíritos necessitados no mundo espiritual. E ele começa a refletir sobre problemas que ele ainda tem, necessidades que ele ainda precisa, aquisições que ele ainda precisa para crescer um pouco mais na sua trajetória evolutiva. Então, naquele livro, tem uma cena em que esse espírito, se não me engano, é o Gúbio, ele se despede das pessoas da instituição, dos espíritos que fazem parte da instituição onde ele trabalha, e se propõe a voltar à Terra porque ele precisava resolver alguns problemas pendentes, problemas morais que ele trazia, e isso só poderia se dar mediante a encarnação. Então, ele sentiu a necessidade de avançar, por isso se programa para uma nova encarnação. E isso vai acontecendo com todos nós. Quanto mais evoluído o espírito, maior a consciência que ele tem dessa necessidade. Mas todos vamos reencarnando progressivamente. Então, olha, os espíritos sentem a necessidade de encarnar e pressentem quando a época se aproxima, assim como os encarnados sabem que se aproxima a desencarnação. Às vezes o espírito, quando está próximo de voltar à pátria espiritual, pela desencarnação, ele tem um pressentimento, ele sabe, ele sente, melhor dizendo, que o tempo dele permanecer por aqui está se esgotando. Isso é muito comum da gente ouvir relatos, né? Da mesma forma, o espírito vai percebendo que está chegando a hora dele voltar à Terra, né? O início do processo encarnatório, portanto, ele se dá muito antes de haver o ato sexual entre pai e mãe, muito antes de haver a fecundação do óvulo. Ele se dá ainda no plano espiritual, quando existe um fenômeno de atração vibratória, de ligação vibratória entre o futuro reencarnante e a futura mãe ou futuro pai. Então, existe aí uma sintonia quando é chegado o momento, existe um planejamento anterior, vamos supor, 3 espíritos, um é a mãe que encarnou antes, o pai que já está encarnado e o futuro reencarnante. Em condições padrão, existe um acerto entre os 3. Existe um planejamento. Olha, vocês 2 vão antes, eu vou depois, aí eu vou encarnar como filho de vocês, etc, etc. E quando vai se dando o momento de haver essa encarnação, dali a algum tempo, o espírito já vai se aproximando, vai se avizinhando daquele que vai ser futuro pai e sua futura mãe. Às vezes, eles não estão juntos ainda, é interessante, né? Então, às vezes, esse espírito que tem interesse em reencarnar através de um pai e daquela mãe, ele promove uma aproximação dos dois. E aí vem a figurinha do Cupido, né? Uma figurinha lá mitológica, mas que pode ser representada
como o espírito desencarnado envolvendo o pai, envolvendo a mãe, e quem nos diz isso é Emmanuel, né? Fazendo inclusive com que naquele período de encantamento de um com o outro, né? O futuro marido não enxergue os problemas da esposa, os defeitinhos dela, ou se enxerga, fala, não, mas eu amo mesmo assim, ela é perfeita, e ela também não enxerga nada dele. E às vezes quem está ali atuando para causar aquela sensação de enamoramento, né, de encantamento mútuo, é o futuro encarnante, que ele tem interesse em que os dois se aproximem, que os dois se unam, que os dois se casem, para que ele possa depois encarnar, né? Aí depois que casa, aí começa às vezes ver, nossa, mas ela era assim, ele era assado, onde é que eu estava com a cabeça que eu não percebi? Estava encantado, estava enamorado, e além disso, podia ter aí uma atuação de futuro, ou futuros reencarnantes, né? Fazendo todo um trabalho para que houvesse uma aproximação de ambos e que eles achassem que um era perfeito para o outro, né? Para que realmente o planejamento se desse assim. Muito bonito. Vejam que coisa, isso faz parte de um processo encarnatório, né? Acertos iniciais, aproximação entre o futuro pai e a futura mãe, entendimentos prévios. A gente vai ver isso bem na encarnação de Segismundo. O espírito se aproxima, então, quando chega praticamente o momento de encarnar. Às vezes, o pai ou a mãe tem até sonhos que estava conversando com alguém, ou sonha que tinha um filho. Ele podem haver sonhos que remetam à questão da paternidade ou da maternidade, não que isso seja uma regra, e vão acontecendo às vezes entendimentos prévios, o espírito chega, se encontra com o pai ou com a mãe ou com os dois, quando se desdobram pelo sono, recordando os planos encarnatórios dele. E aí, se houver algum acerto, isso ainda é feito, a gente vai ver bem isso, né, na encarnação de Segismundo. Se houver necessidade de algum perdão, de alguma conversa entre pais e futuro reencarnante, isso vai se dando, para que tudo fique pronto para que efetivamente outros fenômenos do processo encarnatório vá se dando. Vejam que a gente está falando desses 3 processos onde nem existe ainda concepção, né? Nem existe ainda fecundação. São processos espirituais que vão ocorrendo. Agora sim, vamos começar a falar da união, da ligação do espírito do encarnante com o corpo que vai se formar. A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Isso é importante. A união do espírito com o futuro corpo começa na concepção, ou seja, assim que um óvulo é fecundado por um espermatozoide, forma-se uma célula ovo, e ali na formação da primeira célula, uma célula do futuro corpo do encarnante já se liga a uma fímbria, a um fiozinho do perispírito, do espírito que vai reencarnar, e ali ele já começa a exercer a sua atuação sobre o futuro corpinho, começa a se formar aquilo que a gente estudou quando estudamos o perispírito, aquele campo morfogenético, aquele perispírito vai funcionando como modelo organizador biológico e vai orientando as futuras divisões celulares, que são muito delicadas, muito frágeis, inclusive, nas primeiras semanas de gestação. Então, desde o primeiro momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que vai se encurtando cada vez mais até um instante em que a criança vem à luz. Vejam,
Então, existe uma ligação de um laçozinho, uma fímbria, como dizem os espíritos, do perispírito. E nós vamos ver detalhadamente como isso ocorre na semana que vem. E essa ligação, esse laço fluídico, ele vai se fortalecendo, vai se tornando uma ligação do corpo perispiritual, do espírito encarnante, que já tem uma forma miniaturizada, ele já adquiriu uma forma de feto, e vai se ligando ao corpinho que se forma à medida que esse corpinho se desenvolve. Essa ligação vai se dando molécula a molécula, como a gente lê em a Gênese. Aqui nós temos uma ilustração de um momento muito interessante, muito bonito, que a gente vai ver também com detalhes no estudo de caso da encarnação do Sigismundo, onde nós vemos aí em azul os espermatozoides, e é uma nuvem de milhões de espermatozoides que ficam sobre o óvulo, e um apenas vai dilacerar a cutícula, a membrana citoplasmática do óvulo, e é esse momento que está sendo mostrado aí, né? Então, um espermatozoide vai adentrar, vai romper a cutícula, vai perder o flagelo, essa cauda fica para fora, e o material genético que está na ponta ali, na cabeça do espermatozoide, entra junto com ele. E depois essa membrana celular assim enrijece, essa cutícula, ela se fecha e nenhum outro consegue adentrar. Mas para que um adentre, todos os outros colaboram, liberando enzimas para essas enzimas como se fossem amolecendo a membrana que vai ser dilacerada por apenas um, que é aquele espermatozoide que vai levar a carga genética necessária à formação do corpo do futuro encarnante. Então, aí está registrado nesse material genético o sexo do espírito reencarnante, as características do corpo, as predisposições genéticas para algumas doenças, para algumas facilidades, para algumas habilidades, tudo isso já está aí no momento da concepção e já foi estudado antes por espíritos que auxiliam o espírito reencarnante, que são, digamos assim, geneticistas do mundo espiritual, que examinam os mapas cromossômicos para identificar qual desses espermatozoides tem o mapa cromossômico mais adequado à necessidade do espírito encarnante, a sua necessidade evolutiva, né? Então, esse é o momento da concepção, por isso que nós dizemos que se forma um corpo especialmente para o espírito reencarnante, né? Não é um corpo que serve para qualquer um, né? O espírito que vier aí, esse corpo vai servir. Ele é feito sob medida. Essa roupa que a gente usa aqui, ela é exatamente sob medida para nós. Então, quando a gente reclama de alguma coisa, ou da aparência, ou da altura, ou do funcionamento desse corpo, saiba que ele é um instrumento de evolução, né? E que ele foi projetado, digamos assim, exatamente para nós. Aqui, então, a primeira célula, né, após a fecundação, que vai se duplicando, e daquela primeira célula surgem duas, e das duas surgem 4, e das 4 surgem 16 e 32, e assim as células vão se multiplicando, vão se formando os folhetos embrionários, e as várias fases, né, da embriogênese, que depois a gente vai mostrar um pouquinho na outra aula, e aqui já aquele feto já com a aparência, né, de bebezinho, já com a aparência, com as características humanas, já próximo ao momento de vir à luz. Ainda sobre a ligação entre o espírito e o corpo, nós vemos na resposta à questão 345, que os laços que o prendem são muito frágeis, isso é importante, fáceis de romper,
podem ser rompidos pela vontade do espírito que recua ante a prova escolhida. Nesse caso, a criança não vinga. Ele está aí dizendo a situação, uma das situações que pode levar a um aborto considerado aborto espontâneo. Às vezes, não existiu nada que a mãe pudesse fazer, às vezes ela tá com boa saúde, está fazendo o pré-natal exatamente como se deve, mas há casos de aborto espontâneo em que o espírito ele se arrepende e no meio do processo ele recua. E ele pode, por sua vontade, por esse recuo instintivo, causar um rompimento desse laço fluídico que o liga ao corpinho, né, as primeiras células que vão se formando. No livro Missionários da Luz, nós temos um caso assim, de um aborto espontâneo por um recuo do espírito encarnante, porque saibam que é preciso muita coragem para encarnar. Imagina a gente no mundo espiritual, senhor de nós mesmos, da nossa individualidade, de toda a nossa história, conhecendo talvez algumas das nossas encarnações anteriores, conhecendo com mais abrangência as nossas virtudes, também as nossas dificuldades, vivendo, vamos imaginar, né, numa colônia espiritual, mais ou menos como o nosso lar, adaptados ao mundo espiritual, com uma ocupação, com uma atividade lá, porque os espíritos não ficam eles não ficam desocupados, eles trabalham bastante no mundo espiritual, então a gente está lá perfeitamente adaptado. Aí nós sentimos a necessidade de encarnar e vamos nos colocar, né, nesse processo, mas existem para os espíritos também de mediana evolução momentos de medo. Por quê? O grande medo do espírito é passar pelo esquecimento. Ele vai nascer, ele não vai saber quem ele não vai saber quem ele foi, ele vai olhar para o pai e para a mãe e não vai saber qual foi a história deles, né? Se eu olho para minha mãe, eu não sei que história me ligou a ela, quantas vezes eu já renasci junto com ela, ou meu pai, ou meu irmão, eu não sei nada de mim, que é a nossa situação aqui na Terra, a gente sabe dessa vida, mas da Cláudia, ser espírito espiritual, espírito imortal, eu não sei nada, praticamente nada. Isso causa medo no espírito. Esse esquecimento, a probabilidade dele vir aqui e não cumprir aquilo que ele deve cumprir, dele falhar, né? Dele voltar, em vez de avançar, dele contrair alguns débitos junto à própria consciência. Então, ele às vezes tem medo e pode, nessa situação de medo, recuar ante a prova, né? E assim pode causar o rompimento desse laço fluídico, originando, por exemplo, um aborto espontâneo. Bom, ainda nesse processo de ligação entre o espírito e o corpo, nós aprendemos lá em O Livro dos Espíritos que desde o instante da concepção, aqui esses grifos são nossos, né? Esses destaques em vermelho, em sublinhado. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito, advertido assim de que chegou o momento de tomar uma nova existência. E essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Aí vocês podem falar, nossa, mas ele vai ficando perturbado. Não entendo essa palavra perturbação como algo negativo, tá? É uma perturbação no sentido de uma alteração do estado de consciência, mas dentro de um processo natural que nada tem de aflitivo para o espírito. É como se o espírito, à medida em que ele começa o processo encarnatório, essa ligação do perispírito com o corpinho que se forma, ele fosse se sentindo sonolento, progressivamente adormecendo, vai se esquecendo um pouco das coisas. Mais ou menos quando a gente
está adormecendo e vai relaxando e vai entrando naquele estado torporoso que antecede o sono, tá? Na verdade, a encarnação é um grande sono para o espírito que encarna, né? É como se ele dormisse, não se lembrasse mais de nada e abrisse os olhos aqui sem saber muito bem como ele é. Então, esse processo começa antes da criança nascer, nesse processo de ligação do perispírito com o corpo, essa perturbação, que vai crescendo, vai se tornando mais intensa até que ocorra o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos o de um espírito encarnado durante o sono do corpo. Quer dizer, ele fica sonolento, ele fica torporoso, ele fica meio esquecido de si mesmo, né? Se você está adormecido ou quase dormindo, o telefone toca, um relógio desperta, você não sabe muito bem onde você está, o que aconteceu, que dia da semana que é mais ou menos isso. O espírito fica um pouco confusinho, mas nada aflitivo de fato. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado se apaga desde que entrou na vida. Então, ele nasce, ele não sabe de nada, ele não lembra de nada, ele recebe um novo nome, né? Ele recebe uma nova família, vai morar num lugar diferente de onde ele estava. É tudo novo, é vida nova, é vida zerada. Por que será que o espírito se esquece do passado? Exatamente para ter essa vida nova, um corpinho novo, zerado, porque a bondade divina é tão grande, né? Que a gente tem a possibilidade de vir várias vezes à Terra, e aí chega um momento, né, nessa encarnação, que o corpinho vai ficando degenerado, as células já vão envelhecendo, o corpo já não vai oferecendo mais condição às nossas experiências aqui. A gente desencarna, passa por um tempo de reavaliação, de reflexão no mundo espiritual, e aí voltamos a encarnar num corpo novo. Olha que maravilha, né? Um corpo que não tem dor na lombar, que não tem dor no joelho, que não tem, às vezes, diabetes, que não tem artrose, que não tem um monte de probleminhas que vão surgindo, que vão se acumulando ao longo de uma vida aqui na encarnação. E também, além de um corpo novo, essa vida é tão nova que a gente não vai se lembrar de nada. Então, se alguém nos feriu, nos machucou e a gente vai voltar a reencarnar com aquela pessoa, a gente não vai saber. A gente não vai lembrar a história. Isso nos deixa mais nós mesmos, mais senhores de nós em relação àquelas pessoas com as quais convivemos. Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, sobre o esquecimento. Então, aqui, olha, processo encarnatório, lá desde a primeira célula até as multiplicações várias, a formação da mórula, da gástrula, da blástula, né? Os folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma, endoderma, o início da formação dos órgãos e as várias formas, as várias aparências que o feto vai tendo até chegar à aparência humana. Isso também é estudado na biologia, na medicina, vai havendo no ventre materno aquilo que eles chamam de recapitulação filogenética. Quando, no nosso processo evolutivo, nós, princípios inteligentes, começamos animando os seres unicelulares que depois foram se desenvolvendo, depois foram se tornando seres aquáticos e foram adquirindo outros aspectos. Então, é como se nesse processo de desenvolvimento fetal até a forma humana, o espírito fosse recapitulando todo o seu processo evolutivo através das múltiplas formas que ele já, digamos assim, animou. É muito bonita essa comparação, né? E essa análise do desenvolvimento fetal. Então, vamos falar um pouquinho dessa quarta etapa do processo encarnatório, que é a consolidação da encarnação no período da infância.
Então, vamos encontrar em o livro dos Espíritos que a perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito com o nascimento e só se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Ou seja, quando você vê uma criancinha recém-nascida, ali está um espírito encarnado, em processo encarnatório, que ainda está numa situação de perturbação, de semiconsciência, de um certo adormecimento. E quem pode ou pôde acompanhar o desenvolvimento de uma criança é a coisa mais linda que a gente vê. A criança é como uma florzinha que vai desabrochando e mostrando todo o seu potencial. E esse potencial vai surgindo a manifestação da inteligência, das tendências, a personalidade da criança, é como se ela fosse acordando. A personalidade daquele espírito encarnado, ela vai acordando, ela vai aflorando à medida em que os anos transcorrem, à medida em que o cérebro se desenvolve, principalmente o cérebro, né? Então, nos primeiros meses, nos primeiros anos, a criança, ela não fala, né? Nos primeiros meses, ela não anda, muito menos ela se expressa. Então, aos poucos, ela vai começando a se expressar. Você vai percebendo na criança se ela é mais brincalhona, se ela é mais se é uma criança mais dócil. Às vezes tem crianças que são irritadiças, tem crianças que são muito obedientes, tem outras que são contestadoras. Tudo isso são características do espírito que está ali encarnado, que vão aparecendo nesse processo de consolidação da encarnação, que vai se dando com o desenvolvimento dos órgãos físicos, dos órgãos materiais, marcadamente o cérebro, né? Aí, quando a criança começa a falar, conversar, entender, ela tem um salto no seu desenvolvimento quando ela é alfabetizada, né? Aí realmente ela começa a ler, o mundo se abre para essa criança e esse processo praticamente se consolida por volta dos 7 anos. Até aí, o espírito ainda está nesse período de perturbação, é como se ele fosse acordando no novo corpo aos poucos, ao longo dos anos. Muito bonito tudo isso. Então, a infância, ela é extremamente importante para o espírito encarnado. Ela é um período de repouso para o espírito, não é uma perturbação no sentido negativo, e, além disso, nesse estado meio sonolento, em que o espírito não se recorda de suas tendências, é este o período que os pais devem utilizar com toda a força, com todo o amor, com toda a energia que têm, para educar os filhos. A educação não começa quando eles vão para a escola, quando eles são alfabetizados, ela começa, a gente pode até dizer, né, dentro do ventre materno. Mas assim que a criança nasce, pelo tom da voz, pela maneira como você fala com a criança, você já vai moldando as características daquele ser encarnado que veio esquecido de quem é, que vai ter as suas tendências futuramente despertadas, as suas inclinações, mas enquanto ele está nesse estágio um pouco torporoso, um pouco sonolento, um pouco esquecido de si mesmo, o que acontece com a criança? Ela vai se tornando como que um mata-borrão, ela vai absorvendo avidamente os conselhos, mas principalmente os exemplos de pai e mãe, que é aquilo que educa a criança. Não é o que o pai fala, não é o que a mãe fala, é o que eles fazem, né? Então a gente percebe, e Emmanuel diz, que pai e mãe, nos primeiros anos do desenvolvimento infantil, são a representação da própria divindade para o espírito reencarnado. Quer dizer, tudo que não adianta, mesmo que seja errado, a criança não tem esse critério, ela não tem como fazer essa avaliação crítica. Então, tudo que pai e mãe faz, pai e mãe é como se fosse Deus para a criança.
Se pai e mãe faz, é porque pode e é porque é certo. Então vejam a importância do exemplo. Ah, mas a criança não percebe nada. Ela tem só 3 anos. Se eu mentir na frente dela, se eu brigar na frente dela, ela não percebe. Coitadinha de nós, se achamos que ela não percebe. Ela percebe, ela capta, ela tem uma sensibilidade maior do que os adultos e ela se afeta por isso tudo, né? Ela percebe exatamente a maneira como ela é tratada, se ela é tratada com desprezo, com falta de amor, ela sente. Se ela é tratada com indiferença, ela sabe, ela sente. E mais, isso altera, como os estudiosos dizem, a matriz da personalidade do futuro adulto. Então, às vezes, a criatura que trata os outros de uma forma indiferente, que trata de uma forma fria ou de uma forma agressiva, é porque aprendeu esse comportamento muitas vezes no lar, da maneira como foi tratado na primeira infância. Sem contar aí que existe também a tendência do espírito. Por isso que é importante, né, a gente saber de tudo isso, porque se um espírito vem e ele tem uma tendência a ser um espírito frio, um espírito indiferente, ou até um espírito cruel, esse é o que ele é. Mas ele é tratado com amor, ele é envolvido pelos melhores exemplos, isso cria nele um contraste, um novo aprendizado e tende a esmaecer aquela tendência mais negativa, mais fria, às vezes mais agressiva que aquele espírito traz consigo. Então, a maneira, sobretudo, como o espírito é tratado, cuidado, orientado, educado na primeira infância, deixa marcas para a vida toda e pode modificar o curso de uma encarnação, amenizando as tendências, digamos assim, negativas daquele espírito encarnante que já traz a sua história e que realmente encarna num lar, imaginando uma situação ideal, nós sabemos que nem todas são, para receber o melhor. Tá? Então, fica aí registrada a importância desse período, a responsabilidade, né, de pais, mães, educadores também, tios, avós, todos aqueles que convivem com a criança e que têm esse papel de ir moldando, pelo exemplo, a personalidade do futuro adulto. Então, olha, qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Encarnado-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de sua educação. Ah, é só tarefa de pai e mãe, avô e vó, tio, parente próximo que convive, padrinho, madrinha, não tem nada com isso. Tem. Todo mundo que convive com uma criança teria que ter esse conhecimento, né, de que seus atos, seus exemplos ficam absolutamente registrados e geram impacto na personalidade do futuro adulto, né? Todos aqueles que convivem com a criança são sim encarregados da sua educação. Eu vou fazer agora mais um pedacinho. Aí a criança, então, passou pelos 7 anos, consolidou a sua encarnação, ainda está naquele estado, né, um pouco torporoso, como que meio as tendências vão surgindo daquele espírito encarnado, pouco a pouco, e aí chega uma fase que todo mundo diz, quem tem filho nessa idade, que é terrível, que é a fase do aborrecente, né? Coitado. O espírito encarnado chega na idade em que surgem uma série de questões para ele, em que o corpo se modifica, em que ele começa a ter novas descobertas, novos interesses, hormonalmente começam a haver mudanças bastante significativas,
físicas no corpo do menino e no corpo da menina, e já não sabe se é menino, já não sabe se é rapaz, a menina já não sabe se é menina, se é moça. Tem hora que ela é menina, ela é totalmente infantil, tem hora que ela já parece um pouco mais madura, parece que é cheia de si, cheia de razões e de certezas, outros momentos é uma criança, e o espírito fica nesse conflito chamado adolescência. Mas qual que é a importância desse período? Esse período é onde o espírito encarnado acorda para si mesmo e onde ocorrem, às vezes, mudanças comportamentais significativas. Então, o espírito veio naquele estado de perturbação, estava meio sonolento, meio esquecido de quem ele era, suas tendências meio adormecidas, e ele vai evoluindo na encarnação. Lá pelos 12, 13, 14 anos, né, são os teens, os adolescentes ou os pré-adolescentes, o espírito começa a manifestar algumas, ele vai entrando mais na posse de si mesmo. É como se ele fosse acordando espiritualmente e ele começa, às vezes, a ter comportamentos que o pai e a mãe ficam meio malucos. Eles falam, gente, mas esse menino virou do avesso. Ele era um menino tão dócil, tão obediente, tão companheiro, ia em todo lugar comigo. De repente virou do avesso, eu não posso falar nada, sai batendo porta, ficou agressivo, ou ficou totalmente introspectivo, tímido. Ele não era assim, de repente ficou tímido, calado, introspectivo, né? E muitas outras características. Então, às vezes, a mãe, o pai fala, nossa, esse não é meu filho, porque ele está tão diferente. E com o conhecimento da doutrina espírita, às vezes a gente pode até dizer o contrário. Às vezes esse é seu filho que está acordando ali agora. Porém, esse é um período de conflito, em que as tendências vêm, às vezes o espírito fica, ele acorda um lado mais rebelde dele, ou ele quer contestar pai e mãe, outros não, outros continuam dóceis, porque às vezes ele já era um espírito que tinha essa natureza, então ele não tem grandes problemas na adolescência. Mas geralmente é uma fase tumultuada, em que ocorre um choque entre o que o espírito aprendeu naquela encarnação e aquilo que ele traz como tendências, que às vezes essas duas vertentes se entrechocam, às vezes são opostas. Às vezes ele traz uma tendência, digamos assim, mais negativa, aprendeu coisas, as melhores dentro do lar, e ele não sabe o que ele faz com aquilo. Porque até agora ele vivia de um jeito, ele recebeu influências, exemplos de um determinado tipo, mas está acordando dentro dele uma outra tendência. Então ele fica confuso, ele fica perdido, ele não sabe para que lado ele vai. Conforme ele vai entrando na vida adulta, ele vai se situando melhor, ele vai definindo melhor o que é melhor para ele, vai fazendo um balanço, né, entre aquilo que ele recebeu nessa encarnação, aquilo que ele traz. Ele não é consciente disso, mas ele vai entrando num estado de mais tranquilidade, de mais equilíbrio, né, e vai marcando a saída dele desse período aí de adolescência, né? Período das espinhas, o período da voz que muda, da barba que nasce, e do menino que não sabe se é menino, se é rapaz, e a mesma coisa com a moça.